Manuel José Carvalho Martins faleceu em 2020 e esta quarta-feira, 11 de maio, faria 100 anos. Um grupo de amigos desta personalidade da cultura e da história da região decidiu fazer-lhe uma homenagem. O Dr. Manuel Martins, um homem conhecedor, um homem de cultura, um homem conhecedor profundo da região flaviense, deu um enorme também contributo ao Outeiro Seco, começando precisamente pelo topónimo de Outeiro Seco, mas também pela descoberta da cultura celta aqui em Outeiro Seco. Ele dizia que a toponímia era a arqueologia da linguística. Significa isso que nós, quando queremos saber algo sobre um sítio, a sua história, a sua geografia, o que aconteceu, a gente vai saber como se chama. Ele era um estudioso, alguém que se preocupava em ler e lia muito sobre a história da nossa terra, mas também em procurar testemunhos visíveis ao longo de todo o concelho. Era um homem que conhecia como poucos a nossa região e que dedicava aquilo que era o seu muito saber, o seu muito trabalho de investigação, a percorrer, como ele dizia, os montes, os vales, para tentar ouvir aquilo que parecia que tinha morrido, portanto as informações que pareciam que tinham morrido, as pedras antigas, as lendas, a toponímia, porque poucos são os investigadores que atribuem valor à toponímia. Falar do professor Manuel Martins é falar de um amante de história, um amante de arqueologia e sobretudo um amante de chaves. Apesar do professor, enfim, uma pessoa polifacetada com muitos interesses, é falar de uma pessoa que queria saber e conhecer mais. A cultura celta e o seu estudo aprofundado fizeram com que grande parte do património por ele estudado hoje possa ser apreciado. Os celtas é um período em que o Dr. Manuel Martins se dedicou ao estudo dessa civilização. E Outeiro Seco é fértil em vestígios da cultura celta. Aqui está um exemplo, mas temos um outro na rotunda do Pai Carvalho, na Estrada das Jantas, quem vai para Vila Verde da Raia, onde podemos encontrar, e ele descobriu também, um penedo sobre o qual os celtas faziam o seu culto, dançando à volta desse penedo nos dias da lua cheia, cantando ao ritmo das músicas celtas. Esta coluna há uma semelhante ou igual ou parecida que foi encontrada aqui quando das escavações do Rio. Foi o Dr. Manuel Martins que chamou a atenção para ela e para que a carregassem bem, que não acabassem de destruir uma caminhonete e que levassem para o museu. Ali foi ele que referiu que uma pedra que tinha um risco, segundo o Presidente da Câmara disse, uma pedra que tem um risco, vai lá ver e tal. E ele foi ver e é uma estátua minheiro que está no museu. Manuel Martins nasceu em Santa Marta do Olvão, concelho de Vila Pouca de Aguiar, a 11 de maio de 1922, mas adotou Chaves como sendo a sua terra e foi nela que deixou uma vasta obra literária de que tanto hoje se fala. Entusiasmei-o a publicar e ainda em 94 publicou a primeira edição de Por Águas Flávias, que repetiu em 99, incentivei-o a reeditar e fez a terceira edição e uma quarta edição aumentada já em 2011, salvo erro, que trazia muito mais informações. O Dr. Carvalho Martins sempre disse a nossa cidade, a origem do nome, como era conhecida, como era dita, como era falada, era Águas Flávias, não Aqua Flávia, Águas Flávias. Chegou a ser Flavas, chegou a ser Águas Flávias, chegou a ser só Aur, Aur que é antes dos romanos, e portanto os romanos chamaram Águas a uma cidade que já se chamava Aur. Aur é água. Ourense não é do ouro, é da água, Aurense. A nossa Oura, dizemos, as águas de Vidago. Vidago não tem águas. Há águas em Campilho, norte de Vidago, e há águas em Oura, a sul de Vidago, em Salos. Depois, Vidago vem de vinho, não vem de água, o nome, a origem de Vidago. E, portanto, Manuel Martins explicava-nos isso tudo, explicava-nos e sustentava, digamos, as teorias e as opiniões. Se o Dr. Martins não tivesse feito o trabalho que fez, se o Dr. Martins não tivesse escrito o que escreveu, se o Dr. Martins não tivesse feito as preleções que fez, e foram elas tantas, se o Dr. Martins não tivesse ensinado aos seus alunos na história, que logo desde pequeninos incentivava tudo isto, a verdade é que nós hoje éramos muito mais pobres. Produziu muitos textos, editou alguns livros, foi sempre um colaborador muito assíduo, muito profícuo da revista Aqua Flávia,
e portanto muito do que hoje nós sabemos sobre a história de Chaves, enfim, sobre aquilo que são, enfim, as nossas raízes mais remotas e os fundamentos da nossa cidade, da sua construção, da sua evolução, devem-se de facto ao professor Manuel Martins. Foi professor de latim no Seminário de Santa Clara, em Vila Real, e no Colégio de Dom Dinis, em Lourenço Marques. Na Nadir Afonso, em Chaves, onde é recordado com grande carinho, bem como no Liceu Fernão de Magalhães, lecionou português e francês, mas é na escrita que deixa grande legado e grande saudade aos que com ele privaram. Eu tive, enfim, a experiência enriquecedora de ter sido aluno dele. Penso que por 81, 82, deu-me durante um ano aulas de francês. Portanto, era uma pessoa que tinha, enfim, um grande conhecimento da língua, não fora formada em teologia, mas também, naturalmente, tinha a sensibilidade necessária para poder escutar sempre os fundamentos, enfim, a razão de ser das coisas. E, de facto, o professor, que faz agora um centenário do seu nascimento, é alguém que, não sendo de Chaves e, portanto, sendo do concelho de Vila Pouca de Aguiar, mas que sempre teve como, enfim, como centro da sua atenção, da sua motivação. Eu penso que de uma forma mais intensa, depois deixando de ser professor, estudos e dedicado muito ao património do Alto Tâmega, enfim, com uma atenção muito particular a Chaves. Recordo com muita saudade cultural, de amigo, de pessoa a quem a gente tinha a oportunidade de pôr questões das dúvidas e poderia ter uma resposta, e isso falta. Portanto, ele era um decano de Chaves, era um decano da história, era um decano desta movimentação toda cultural. Aprendi também com ele que é preciso contrariar os sábios. Ele era um sábio e eu arriscava às vezes contrariá-lo. Ele muitas vezes concordava com o que eu sugeria e outras vezes dizia-me logo, não vá por aí e tal. E eu disse, desculpe, mas vou. E portanto aprendi com ele a ser como ele, ou a tentar ser como ele. Ele dizia, eu muitas vezes deixo opiniões e é bom que venham contrariá-las, porque aquilo que queremos é que a nossa cultura respire verdade. E a verdade só se consegue quando conseguirmos provar aquilo que estamos a dizer. É um homem que temos que homenagear, temos que reconhecer, e eu não queria deixar esta oportunidade, sem em nome pessoal e do Outeiro Seco, dizer-lhe bem muito obrigado e esteja onde estiver, que esteja bem com ele e que nós nos vamos lembrar dele eternamente.